satisfação que nós damos início a mais essa sessão do nosso ciclo de debates sobre as novas ciências e as humanidades, do ILEA, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS. Estamos completando agora, nesse período, 8 anos desse ciclo. Estão à disposição mais de 700 vídeos no canal YouTube ILEA URGS, e que podem ser buscados facilmente. Pode. Né? Só vou mostrar uma coisa para vocês antes. Então, hoje nós contamos com esse tema Ciência, Inovação e Transformação, com 2 convidados, que eu vou apresentá-los em seguida. Em primeiro lugar, a professora Nádia Pesce da Silveira, a quem eu agradeço a sua presença. A professora Nádia é graduada em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Química pela URGS, um doutorado pela Universidade Alemã e pós-doutorado na Universidade José Fourier, em Grenoble, França. Ela é professora titular do Departamento de Química da URGS, foi coordenadora do pós-graduação em Química, diretora científica, diretora-presidente da FAPERGS, foi diretora de Estudo de Química, também trabalhou como pesquisadora visitante de Estudo de Química na Unicamp e faz parte do Comitê Científico do Laboratório Nacional de Luz Síncrono. Doutora Nádia, muito obrigado pela sua presença. Em segundo lugar, nós temos a satisfação de receber o professor Nelson Fujimoto. Muito obrigado por aqui estar. O professor Nelson Fujimoto é graduado e mestre pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, foi diretor-geral e secretário substituto da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, foi assessor especial de inclusão digital do Gabinete do Presidente da República, do governo Lula, foi secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, foi secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e subsecretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria Interior e Comércio. Também faz parte do sistema fez parte do sistema de gestão de inovação da CEMIG, Telecom de Minas Gerais, e foi assistente de inovação da presidência da CEMIG, Minas Gerais, e atualmente faz doutorado em políticas públicas pela URGS. Então, Nelson, muito obrigado pela sua presença. Então, de imediato, eu passo a palavra à professora Nádia. Boa tarde a todos, as pessoas que nos assistem. Eu vejo na lista dos presentes várias conhecidas, né, inclusive professores de Química, etc. Eu acho que é muito bacana essa multidisciplinaridade que a gente atrai com essas temáticas, né? O professor José Vicente, quando convidou para a participação, comentou que seria sobre ciência, inovação e transformação. E eu fiquei fazendo uma reflexão, né, baseada em alguns trabalhos, na forma de palestras que eu já participei sobre o assunto, e eu trago algumas questões para reflexão. Em 2019, eu escrevi um artigo para o Jornal da Universidade, onde me foi colocada a questão do desafio da ciência e tecnologia no século XXI. Né? E revisando esse texto, eu verifiquei como o futuro se acelerou, né? Porque naquele momento eu até havia colocado que para discutir transformação e futuro da ciência e tecnologia, nós precisaríamos reconhecer o passado e imaginar o futuro, né, da ciência enquanto criação humana. Inclusive, eu havia citado, né, uma parte do texto do professor Glauco Arbix, da Universidade de São Paulo, que trabalha muito na temática, aonde ele sintetizou bem, né, o espírito daquele momento, onde ele comentava o seguinte, né, que a partir do conhecimento que construímos no universo natural, tende a ganhar novos contornos, animando a complexidade do nosso mundo e colocando a ciência e tecnologia como um dos fundamentos da nossa civilização. E eu tenho a opinião de que, nesse momento, realmente, o desafio da ciência e tecnologia
e da inovação para que a gente possa avançar enquanto civilização está inquestionavelmente na pauta, né? Além disso, a ciência e tecnologia e a inovação são abordadas muitas vezes como emuladores de futuro. Então, como trabalhar com esse tema para que a gente possa antever o futuro? Mas eu falo muito do futuro da civilização, né? Do futuro civilizatório, inclusive, né? Então, a questão que se coloca quando se fala em transformação seria a gente, né, colocar a pergunta se nós estaríamos respondendo aos desafios que nós temos de desenvolvimento científico, mas também trazendo para uma questão regional, local, estaríamos sendo instados a falar sobre o papel do Brasil na ciência mundial, né? Até que ponto nós estaríamos em condições de estarmos sendo inseridos na inovação, principalmente, que é um aspecto transformador da sociedade. Então, eu pensei, né, com base em algumas leituras e nas reflexões, nas discussões que eu tenho tido com colegas, e eu sou da área da química, portanto, eu não sou da área das ciências humanas, tenho um conhecimento um pouco mais restrito do ponto de vista teórico, mas como eu sou curiosa na área, eu tenho discutido muito a questão, por exemplo, da interdisciplinaridade, que é um dos aspectos que eu acho que tem que ser tocado quando se trata de inovação e transformação. Tem também a questão da importância dos conteúdos, e eu vou explicitar um pouco melhor isso, porque acho que é um aspecto importante a ser discutido. Tem a questão da legislação, né, que é o arcabouço legal, que nos permite ou não realizar inovação e, portanto, uma consequente transformação, seja ela social, política, né, ou tecnológica. E nós temos também a questão avaliativa, porque em qualquer sociedade que pretende fazer com que ciência, tecnologia inovem, né, ou sejam transferidos esses conhecimentos para a inovação e para que haja qualquer tipo de transformação, nós precisamos passar pelo crivo da avaliação, né, seja ela por pares, pela sociedade, e eu acho que esse debate, como é no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, é importante se salientar que essa questão da avaliação, ela deve ser cada vez mais trazida para essa discussão. E também, no meu ponto de vista, existe uma questão hoje que pontua essa temática, mais precisamente influencia a forma como nós pretendemos executar uma inovação ou transformar algo, que é um aspecto social que eu chamaria de individualismo apolítico, né? Então, se nós juntarmos todos esses aspectos da nossa realidade, da nossa atualidade, nós podemos claramente reconhecer que nós precisamos da interdisciplinaridade para que haja um avanço e, portanto, inovação e consequente transformação, mas nós precisamos fazer com que os conteúdos sejam reconhecidos, precisamos ter uma legislação robusta que nos defenda, inclusive, para que esse ato de transferir conhecimento possa ser efetivado, e nós estamos nos deparando, não é, com essa questão política, né, que eu chamaria, se a gente fosse poder especificar, de um certo individualismo apolítico. As pessoas estão fechadas nos seus mundos e não estão reconhecendo a política como algo importante, inclusive na produção de conhecimento, na inovação e, consequentemente, nos mecanismos que a gente vai ter para fazer qualquer tipo de transformação. Então, eu trouxe alguns aspectos, né, da minha reflexão aqui
para colocar para vocês, que englobam todos esses 5 itens que eu mencionei inicialmente, porque eu vejo o seguinte, que todos nós sabemos que nós temos uma dificuldade inerente ao sistema brasileiro, de uma maneira geral, para transferir o conhecimento. E, portanto, se nós temos essa dificuldade, nós temos uma dificuldade de inovar e, consequentemente, de fazer com que haja um ciclo de transformações, seja em qual aspecto social ou político nós estejamos falando. Então, algumas questões que contribuem sobremaneira para essa dificuldade de transferência do conhecimento, né? Uma delas está relacionada com a nossa atividade em organismos de pesquisa e universidades no Brasil, né? Falo do Brasil, as atividades intramuros. Inclusive, eu dei uma palestra um tempo atrás na URGS, num ciclo de debates, onde eu abordei essa questão, né, de que a universidade iniciou há 5 séculos ou mais como atividade intramuros, e nós ainda temos uma bagagem cultural que faz com que nós passemos a maior parte do tempo, as nossas reflexões, elas fiquem muito dentro dessa estrutura que nós chamamos hoje de universidade. Mas, obviamente, também existe um problema do modus operandi do indivíduo, né? Cientista, pesquisador, inovador, porque hoje nós temos os fenômenos midiáticos que regulam a imagem da pessoa e de grupos científicos, e também nós temos tido, né, nos últimos tempos, uma hipervalorização de algumas temáticas. Então, eu vou dar um exemplo simples, né, que vem da minha área de trabalho. O cloro, que é usado como alvejante, como desinfetante, ele já é utilizado há mais de 2 séculos, na mesma fórmula química que nós utilizamos hoje. Entretanto, com o advento da pandemia, os materiais clorados passaram a ter uma hipervalorização, né? Então, seria uma hipervalorização da temática, como se nós não soubéssemos quase nada sobre aquilo ali. Então, significa que a mídia dá essa hipervalorização, e isso faz com que assuntos que talvez possam ser utilizados de maneira mais científica ou mais evoluída, com conhecimento atual, fiquem num segundo plano, né? E nós temos também o problema da legislação regulatória, e também está relacionado com isso, mesmo que nós tenhamos mudado as leis em alguns momentos, nós temos os mecanismos de aplicação da legislação que são antiquados, que são burocráticos, que são baseados, né, no direito administrativo bastante antigo. Então, isso faz com que nós tenhamos dificuldade para transferir o conhecimento atualizado e, portanto, uma dificuldade de transformação real a nível, por exemplo, de Brasil, né? A gente poderia dar outros exemplos, né, das dificuldades de aplicação do conhecimento e das dificuldades de inovação e transformação que nós temos na sociedade brasileira. Um exemplo bem simples é o da vacina, né? Por que nós não conseguimos avançar na criação, na concepção de uma vacina contra o Covid, né, o vírus que causa a Covid-19, sendo que nós temos expertise científica suficiente para isso, né? Então, vários aspectos dessas questões que eu coloquei, das dificuldades que a gente tem para transferir o conhecimento, estão relacionados com isso. Aí eu gostaria de colocar exemplos mais triviais, né? Hoje em dia, a gente conhece como tecnologia, um exemplo bem trivial, panelas de convecção, né? Então, pode ser parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como que funcionam esses dispositivos tecnológicos? E eles são sempre produzidos em outros locais, nunca são produzidos no Brasil. Embora nós tenhamos capacidade para fazer isso, mas nós importamos esses insumos. Então, essa inovação e o impacto dessa transformação, ele se dá muito mais fora da nossa sociedade, né? Por esses problemas que a gente tem de transferir o conhecimento. Mas por que, então, outros países conseguem colocar em prática
inovação e, consequentemente, transformar a sociedade, transformar a economia e até mesmo a política, né? E eu tenho uma opinião, e acho que ela é compartilhada por vários colegas, né, que aqui nos ouvem e outros que nos ouvirão, de que nós temos uma dificuldade de aplicar o conhecimento básico pela simples razão de que a nossa escolarização, né, tem uma má qualidade do ponto de vista da multidisciplinaridade, né? Então, nós temos um problema para aplicar os conhecimentos em função da nossa formação precária de base, né? E um outro aspecto que eu considero importante e que contribui para nossas dificuldades, que todos nós conhecemos, é que, em geral, e essa é uma opinião minha, né, baseada nas leituras e na minha experiência, nós damos uma maior importância ao processo do que ao conteúdo, né? Então, por exemplo, quando eu vou preparar uma aula virtual, eu dou muita importância para o processo, né? E talvez menos importância para o conteúdo. Não estou dizendo que isso é generalizado, mas de que, em geral, se tende a dar importância para os processos. E, na verdade, o trabalho de aprendizado é do aluno, né? E não do professor. Meu vídeo parece que caiu, mas eu vou retornar. Vou continuar falando. Acho que deve ser um problema de conexão. Agora acho que voltou. O trabalho de transformar o conhecimento em tecnologia, né, que usa todo esse conhecimento acumulado nas universidades e nos nossos órgãos, né, de produção de conhecimento, na verdade também é um trabalho que se relaciona ou deve se relacionar com agentes públicos ou privados, né? Porém, nós precisamos de mão de obra altamente qualificada, ou seja, nós precisamos de um conhecimento básico. E eu gostaria de ressaltar, né, que ontem pela manhã, o professor Alziro Jornada foi agraciado com o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ouvindo a sua palestra, eu me dei conta, né, que ele fala uma questão bastante importante, e eu até sugiro que vocês olhem essa cerimônia, ela é muito educativa, porque ele tem muito conhecimento acumulado, e ele fala da necessidade que nós temos, né, urgentemente de reconhecer que as universidades, por exemplo, funcionam como transmissora de um conhecimento que hoje já é codificado, né? Então, nós temos uma dificuldade de transferir o conhecimento para que haja inovação, mas nós temos também uma dificuldade de fazer com que a sociedade entenda que aquele conhecimento que nós estamos transferindo, ele é codificado, ou seja, eu preciso de mão de obra especializada para que esse conhecimento possa ser transferido, né? Então, no momento em que eu não acredito no papel da universidade ou no papel da formação de alto nível, como a gente diz, sem preconceitos, eu também não acredito no conhecimento codificado. Eu vou, digamos assim, trabalhar num basismo, como se eu fosse utilizar os conhecimentos que utilizávamos há 200 anos atrás, como é o caso, por exemplo, do hipoclorito de sódio, pura e simplesmente da mesma forma como se utilizava naquela época, né? Enquanto que, na verdade, para que eu possa utilizar, é um exemplo da minha área, um agente químico que já tenha sido utilizado, mas que tenha uma potencialidade de inovação, eu vou precisar transformá-lo, e para isso eu vou precisar usar esse conhecimento de alto nível, né, entre aspas, que seria um conhecimento codificado, que é um conhecimento que nós geramos formando esses profissionais a partir das universidades. E, portanto, eu entendo, né, que para que a gente possa efetivamente transformar, né, transferindo conhecimento, gerando inovação e transformação no Brasil, né, falando de maneira
da nossa sociedade, embora a gente saiba que nós estamos falando, na verdade, do hemisfério sul, da América Latina, da África, de uma maneira geral, né? Nós vamos precisar de ações, né, que incluam ampliação das redes interdisciplinares e da multidisciplinaridade também. Vamos ter que incluir organização externa da academia científica, né, inclusive empresariais, e a forma como essas relações vão se estabelecer para que haja inovação e para que haja transformação, ela tem que ser realizada a partir de uma moderação, né? Então, essa moderação é feita pelo agente público. E, portanto, é importante, nessa temática, no meu ponto de vista, né, de ciência, inovação e transformação, que nós passemos a operar, né, a discussão a partir desses vários componentes, né, retirando, digamos assim, através da comunicação, a imagem social de que a universidade produz algo de muito valor, mas que não tenha utilização, né? Então eu vejo que aí esse gatilho é exatamente a importância dos agentes públicos e a importância da comunicação e a importância do trabalho interdisciplinar para que eu possa transferir e para que eu possa transformar. Com certeza, a política, a governança, a organização social que nós possamos constituir a partir de um projeto de Estado, ela vai nos permitir essa transformação, porque efetivamente eu tenho a opinião de que a gente precisa mudar de escala, né? Incluir outros agentes, incluir outras áreas de conhecimento nessa discussão para podermos efetivamente construir a transformação que passa pela transformação social, como nós bem sabemos, no Brasil, na América Latina, né? Com essas diferenças sociais que nós temos. Então, é inovando e transformando que nós poderemos agir, né? Enquanto cientistas, pesquisadores, enfim, agentes sociais de transformação. Essa seria a minha mensagem e acho que o professor Nelson vai falar com mais propriedade, porque ele é mais ligado à área, né? Então, fica aqui a minha mensagem, meu agradecimento. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse debate. Agradecer ao professor Zé Vicente, diretor do ILEA, e cumprimentar a Nádia. É uma satisfação poder estar participando desse debate com ela e com vocês. Eu preparei uma apresentação um pouco diferente da professora. Eu acho que até é bom que a gente pode olhar talvez por um outro prisma, o tema da inovação e das questões que delas decorrem, que seria as transformações. Eu queria esclarecer que eu vou colocar aqui, que vai ser apresentado aqui, não diz respeito ao meu projeto de pesquisa, mas algumas questões que vamos dizer, irão tangenciar o trabalho que eu já há um tempo venho me dedicando ao estudo. Então eu preparei uma apresentação, eu espero ser breve. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a apresentação. Alguém pode... teria que ser pelo... Eu estou compartilhando a tela. Alguém pode falar? Não está aparecendo ainda. Não está? Não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu só te colocar aqui como apresentador, que ainda tá a Nádia. Aí já... tá. Pronto, acho que agora vai aparecer. Vê se
Bom, para Se mim tem ali aqui, o botãozinho ali de compartilhar a tela. perfeito, está aqui. Está entrando. Isso, agora está aparecendo. Agora você Aparecendo a tela, isso. tá dando para ver a apresentação? Sim, Bom, eu pediria que se alguém tiver alguma questão, faça no microfone, porque eu aqui não consigo ver o chat, né? Depois nós traremos as questões. Perfeito. Bom, eu vou enfocar aqui 4 pontos bem rapidamente. Espero não ficar dentro do meu tempo de 15 minutos. Eu vou falar rapidamente que eu entendo por inovação e qual é a preocupação que eu tenho com esse tema. Também vou abordar as questões referentes aí o tema das transformações digitais. É um tema que tem preocupado muito os cientistas da área de informática, como é o caso, por exemplo, do professor Virgílio Almeida, da UFMJ, da UFMG e muitos dos professores da URGS também, em relação à centralidade desse tema e a transformação que ela vem provocando na sociedade. E eu entendo também que nas áreas sociais é importante que esse tema venha a trazer alguma discussão mais rica e mais aprofundada. Um terceiro ponto que eu vou tentar vou abordar aqui é o aspecto da internet, né? A questão da internet, ela já está na vida de todos nós já há um tempo e efetivamente que a gente tem visto é uma mudança bastante grande no que diz respeito ao comportamento social em relação ao uso dessa ferramenta para diversas utilizações, né? Seja na área de serviço, seja na educação e assim por diante. E um quarto ponto que eu acho que eu vou dialogar um pouco mais com a fala da professora Nádia. Vou passar rapidamente aqui a discussão sobre o ranking brasileiro na questão de P&D. Bom, em relação ao tema da inovação, a abordagem, evidentemente, a maior parte das inovações no mundo, na nossa sociedade, elas são incrementais, né? Mas o que preocupa e o que eu gostaria de enfocar nesta fala aqui é a questão da inovação disruptiva, né? E aí eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo que todo mundo utiliza, é um exemplo já muito conhecido no mundo de quem discute inovação, que é o exemplo da Kodak, né? Que, num determinado momento, teve oportunidade de desenvolver um negócio focado em câmeras digitais, mas não acreditou nesse negócio e abandonou a ideia das câmeras digitais e por conta do modelo de negócio baseado nos filmes químicos, né, no modelo analógico. E aí o que acabou acontecendo foi que as câmeras digitais elas foram altamente incorporadas pela sociedade e a Kodak praticamente quebrou nesse processo e as câmeras, ou a utilização das câmeras, sobretudo agora, ou sobretudo com o advento dos celulares, eles têm feito uma série de transformações sociais, sobretudo na mudança do comportamento, por conta da facilidade, né, que você utiliza a imagem, né, e até o uso social que você acaba dando, né, seja no campo do entretenimento, né, ou até, como a gente tem visto recentemente, nos Estados Unidos, várias denúncias, né, que são gravadas em celulares, sobretudo na questão racial que a gente tem visto e que tem gerado aí uma série de manifestações sociais
bastante fortes, né? Então, eu trouxe a título de exemplo do que eu considero, vamos dizer assim, um exemplo de inovação disruptiva que está alterando bastante a forma das relações sociais. Um outro exemplo, também nesse campo, né, e aqui mais focado no pessoal que já é incluído digital, né? Eu acho que todo mundo lembra disso, né? Que é a utilização de mensagem de texto através dos celulares, através do SMS, ele foi praticamente, em curto espaço de tempo, substituído pelo WhatsApp, né? E aí nós temos aí, já em 2015, né? Aliás, 2014, mais ou menos, já uma superação da utilização desse tipo de comunicação através de dados, sobretudo com o WhatsApp, que inclusive permite também o trânsito de dados de imagem, né, que é muito significativo nas relações sociais. E aí, evidentemente, que você tem esse tipo de fenômeno, né, hoje bastante intenso, né? Você tem aí uma situação hoje isso aqui, inclusive, foi o professor Vigílio que me prestou esse PowerPoint, essa apresentação. Você tem lá em 2017, o Vigílio detectou lá, olha, o WhatsApp já tem 1 bilhão, né, de usuários, 42 bilhões de mensagens enviadas por dia, né, 1,6 bilhões de fotos, bilhão de fotos, ele está no mundo com 53 linguagens e 250 milhões de vídeos por dia. E, por incrível que pareça, controlado por apenas 57 engenheiros que estão lá no estado da Califórnia, né? E assim como eles, também, né, um tema bastante discutido em relação a esse novo modelo de desenvolvimento tecnológico, né, a revolução da inteligência artificial, né, a ponto de, aí como está aí essa capa da revista The Economist, né, as principais empresas de dados, elas já se ultrapassaram em termos de faturamento as principais empresas de petróleo, o que faz muitos autores dizerem que os dados são o novo petróleo do mundo, né? É uma metáfora bastante interessante, né? E todos esses grandes operadores gigantes da comunicação de dados, eles estão com sua sede basicamente no mesmo lugar ali, que é na Califórnia, né? Tirando talvez com exceção que não está aí grandes companhias também chinesas que entraram nesse mercado, como é o caso, por exemplo, do Alibaba, né? Que é interessante, que é uma empresa que você não sabe quem é o dono e não sabe quem a criou, né? Então é muito complexo, né? Uma outra questão importante nesse processo de transformação digital é, sobretudo, envolvendo a inteligência artificial. Aqui eu trouxe como exemplo a questão do tratamento de imagem, né? O tratamento de imagem em 2010, né, uma empresa norte-americana conseguiu desenvolver um sistema onde ela conseguiu superar em mais de 30% a identificação de fotografias obscuras e que, inclusive, superando a visão do olho humano, né? Quer dizer, aliás, desculpa, ela conseguiu passar de
30% para 4% a margem de erro, né, de identificação dessas imagens. Enquanto que um olho humano, o limite do olho humano é 5%. Então, quer dizer, a máquina é muito mais precisa, ela está sendo muito mais precisa para reconhecer determinadas imagens do que outras, o que faz surgir uma inovação que é a utilização da inteligência artificial de uma forma bastante positiva no diagnóstico de imagens. Então, aí, uma pesquisa aí de um programa desenvolvido em Cornell, né, na área de medicina, onde você tem aí 100% de acerto em relação ao diagnóstico, né, do câncer, né. Por outro lado, também, vamos dizer assim, a popularização do reconhecimento facial, ela também tem, e a utilização dos algoritmos, também tem um outro problema. Ela ao mesmo tempo, ela ressalta problemas como este, que foi identificado por uma pesquisa feita pelo New York Times na Califórnia, onde eles chegaram à conclusão, descobriram que o sistema de reconhecimento facial ele era mais acurado quando a pessoa era branca, nessa ordem. Homens brancos, quer dizer, o sistema reconhecia mais homens brancos, mulheres brancas, em terceiro lugar, homens negros, e mulheres, e no final mulheres negras, né? Esse foi um tema, inclusive, que foi utilizado, estava sendo utilizado pela prefeitura e que foi retirado do ar em função dos vários erros e equívocos. Quer dizer, esse é um exemplo de uma má utilização, de vamos dizer assim, uma utilização de forma discriminatória. Todas essas questões, elas sem dúvida são muito importantes, é uma questão muito recente. Hoje nós já temos uma legislação, por exemplo, que procura evitar tanto a utilização dos dados pessoais das pessoas de forma sem autorização, quanto a questão de imagens aí de forma discriminatória através da lei geral de proteção de dados pessoais. Essa lei era para entrar em vigor no Brasil, infelizmente ontem ela foi prorrogada a sua entrada até o final do ano. Então, mais uma vez, o Brasil ela vai ficar aquém aí nessa questão da proteção dos dados, né? E aqui também um outro exemplo que eu trouxe para a gente refletir sobre o impacto dessas questões de inovação na questão social, né? Eu trouxe aqui poderia ser qualquer fábrica, não é um preconceito com os chineses, mas por incrível que pareça, eles conseguiram superar aí muitas empresas, inclusive norte-americanas, e uma empresa que produz automóvel substitui 90% dos humanos no trabalho e produz um crescimento de 250% na produção e uma redução de defeitos da ordem de 80%. Quer dizer, é uma coisa impressionante isso, e evidente que nos leva a uma outra questão social importante, que é a questão dos empregos, né? Então, aqui é um gráfico que eu trouxe também, aí que com colaboração do professor Vigílio, a gente tem trabalhado muito junto esses temas, né? A questão aí, digamos, no primeiro gráfico à esquerda, vocês podem observar aqui uma comparação entre o valor da produtividade por máquina, com a tecnologia e sem o uso de mão de obra, né? Então, o custo, né? A redução do custo é significativa, né?
enquanto que o aumento da qualidade é superior. Então, esse é um tema complexo. E aqui é em relação ao perfil dos empregos. Então, esse gráfico está mostrando o seguinte: aqueles empregos de escritório que são mais repetitivos tendem a serem suplantados, né? Por outro lado, há um incremento do emprego mais profissional, mais técnico, né? O serviço se mantém, mas veja, não há uma reposição aqui. Então, há uma tendência mundial, né, com o emprego dessas tecnologias, da gente ter um problema de emprego grave, né? E isso é muito mais acentuado se a gente for observar nos países da periferia do sistema, né? Bom, então isso tudo são tendências, tá? Eu trouxe esse gráfico aqui também um pouco para a gente dizer assim, olha, não vamos nos alarmar tanto, né? Aqui eu trouxe esse gráfico, é bastante interessante, porque ele traz diversas tecnologias nos Estados Unidos, e o tempo de penetração que essas tecnologias demoraram a serem incorporadas pelas pessoas, né, nas residências. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o telefone, que demorou de 30 a 40 anos, temos aí o rádio, enfim, o refrigerador de 20 a 30 anos, depois essa curva vai se achatando, né? Então, aí você tem já roupas, já um sistema dryer, né? Até lavadoras de roupa que estão demorando de 30 a 40 anos para superarem um nível de penetração nas residências. E, ao mesmo tempo, a gente tem também aqui TV colorida e, por outro lado, o telefone, os computadores, celulares e internet que demoraram de 15 a 20. Estamos aí prevendo aí essa questão da robótica e a questão das máquinas, né, a interligação delas através da internet. A gente está ainda iniciando uma revolução chamada quarta revolução, né, que seria o emprego maciço de tecnologia da informação e comunicação na produção, que ainda está no seu engatinhar, o que demonstra que ainda há uma perspectiva do Brasil ingressar nessa cadeia produtiva. É complexa, mas enfim, né, se for rápido, dá para entrar, né? As coisas estão cada vez mais rápidas, né? Aqui tem a tecnologia, o ciclo dela é cada vez mais rápido, né? É um ciclo menor, né? Então, aqui, por exemplo, é o tempo que demorou para determinadas tecnologias terem mais de 50 milhões de usuários, né? Então, vocês veem no telefone, o rádio, que eu já falei, a TV 13 anos, a internet demorou 4, o Facebook 3,5 e o Angry Birds, que é um joguinho, né, em um dia, em 35 dias já ultrapassou essa marca dos 50. Então, é cada vez mais rápido, né? Eu trouxe esse gráfico também para dar uma noção do quanto a internet já penetrou em relação à população total, celulares já em 67% da população mundial, a internet 59%, né? As mídias sociais, praticamente 50% da população mundial faz uso das mídias sociais, o que é uma questão bastante complexa, né? No Brasil, como é que nós estamos, né? No Brasil, nós já temos 133,8 milhões de usuários de internet, o que dá, em média, isso, 74% da população brasileira está já com acesso à internet, né? Porém, né, a gente tem ainda 47 milhões de não usuários, ou seja, 26% da população está completamente fora
dessa rede. Nas zonas rurais e as classes D e E houve um crescimento de 50%, e o dispositivo mais usado, como várias vem sendo já identificado pelos dados do Comitê Gestor da Internet, né, já é 58% somente pelo celular, né? O que vem ganhando bastante espaço é a internet na televisão. A gente vai ver o porquê disso, né? Mas, mais ou menos, o fenômeno, e o grande fenômeno que eu queria destacar aqui nessa área de TICs, é a redução da população com computador nos domicílios. Isso pode parecer uma coisa natural, muito bem, você reduz o computador, mas ao mesmo tempo você tem um aumento do celular, então as pessoas estão se conectando mais. Existe uma discussão que o tipo de conectividade atua, enfim, ele interfere na questão da possibilidade de utilização do dispositivo. Evidentemente que o celular ele vai ser muito mais útil, muito mais fácil para a comunicação, mas ele é simplesmente menos efetivo que o computador, por exemplo, na parte de pesquisa e ensino, né? E eu acho que isso, inclusive, quando a gente está discutindo aí o tema da pandemia, isso apareceu na URGS aí, em relação aos alunos, inclusive da pós-graduação também, né, que não tinham dificuldade de acesso a computador e tinham celular, mas com computador com uma certa dificuldade, o que dificulta, evidentemente, aí toda a história do ensino remoto, o que fez a reitoria ter uma atitude muito boa de distribuir, enfim, tablets e também chips, né, para o pessoal poder acompanhar a aula, porque isso está gerando um problema de desigualdade social, acaba gerando, né? O pessoal que tem mais condições suplanta aqueles que não têm em termos de acesso via a internet. Aqui só os dados, então, que colaboram, né, para essa ideia, né, o celular ali com 100% praticamente, né, o computador com uma redução significativa e, por incrível que pareça, a televisão com bastante aumento. A gente está tendo do ponto de vista de perfil do usuário, um usuário que prefere muito mais utilizar, digamos assim, essas ferramentas como a possibilidade de lazer e possibilidade de comunicação, né? É isso mais ou menos é a leitura que eu faço. Um destaque aqui em relação à Covid, que eu comentei en passant, né? Alguns pontos são importantes destacar, né, nesse período que tivemos aí a pandemia, né? Nós tivemos, então, essa utilização combinada de dispositivos, celular e computador, e o acesso pela televisão, que é muito interessante, porque as pessoas ficam mais em casa, né? Então elas estão menos em movimento e elas estão usando mais a televisão para também acesso à internet e, sobretudo, para ver talvez Netflix, enfim, outros canais, os canais via internet, né? Uma outra coisa importante na pandemia é que os serviços públicos e as transações financeiras, especialmente na classe C e D, aumentou, que era uma coisa normal em função da ajuda emergencial. Mesmo assim, o que a gente viu, como só 50% da classe D e E tem acesso à internet, a gente viu aí o que significou as filas, né? O que tem significado as enormes filas na Caixa Econômica Federal, porque o pessoal, mesmo que tenha o celular, ele não consegue fazer a operação lá da Caixa,
né? É preciso ter um sistema operacional mais parrudo que só um smartphone consegue, né? Um smartphone de boa qualidade. Então, aos pobres, infelizmente, resta eles estarem à mercê das filas e das aglomerações nas caixas, nas agências das caixas, né? da Caixa Federal. Mais usuários aí estão usando a internet, sobretudo a classe A e B, isso tem crescido. E também a gente vê um aumento da atividade, o NIC-BR detectou, então, um aumento da atividade em pesquisa escolar pela internet nesse período de pandemia. Um outro ponto importante aqui que o pessoal do NIC registrou é a questão do uso do comércio eletrônico. Eu até comentava antes de que as restrições impostas acabaram por acelerar uma coisa que já vinha acontecendo aos poucos na nossa sociedade, que é a utilização do e-commerce, né? Então, algumas atividades, se discute que algumas atividades, inclusive, não vão nem retornar em relação a isso. Bom, eu já falei um certo tempo, aqui um outro dado interessante que eu trouxe é que o Brasil é o terceiro colocado em tempo de uso da internet por dia, né? O brasileiro ele perde ou ele ganha 9 horas e 17 minutos por dia na internet, né? O outro dado interessante é que o Brasil já é o quarto em uso do Facebook. E, pasmem, o Brasil, em termos de fake news, é o país que tem a maior taxa de preocupação em relação ao uso da internet na questão da desinformação e o fake news, né? Bom, eu vou ficar por aqui e vou deixar esse espaço aqui para discutir apesar da Nádia ter me provocado, eu acabei perdendo muito mais tempo falando dessas transformações, e eu vou deixar para o debate, talvez a gente falar um pouco sobre o Brasil e qual é a posição do Brasil. Até trouxe um gráfico aqui, talvez, não sei se vai ser possível para todos olharem esse gráfico, para a gente então depois discutir esse gráfico da Unesco, né? Onde está comparando, o gráfico compara aqui, então, o número de pesquisadores para o milhão de habitantes e o dispêndio de P&D em percentual do PIB, né? E o tamanho do círculo é o valor do dispêndio. Então, vocês observem que o Brasil está nessa posição aqui, né? Quer dizer, ou seja, está muito abaixo da China, está aquém da França, do Canadá, do Reino Unido, muito próximo aqui de países aqui como a Turquia, a Malásia, no que diz respeito a essa discussão de ciência, tecnologia e inovação, né? Então há um caminho muito grande a se percorrer para a gente chegar aos níveis de avanço que essas empresas estão tendo e países estão tendo na utilização massiva das tecnologias digitais, né? Evidentemente, isso não se resume a essa área de tecnologias digitais, mas, sobretudo, a várias outras áreas, como biotecnologia, como todas as que efetivamente estão elencadas como tecnologias que têm um caráter disruptivo. O grande problema disso tudo, como eu coloquei, é a gente ter uma massa de trabalhadores mundiais sem trabalho, né? Então, acho que esse é um tema bastante importante de discussão do porquê que nós temos que investir mais em ciência, tecnologia e inovação. Bom, então, essa é a minha contribuição.
e eu fico à disposição para as questões. Muito agradecido, professor Nelson.